os outros na missão de servir. Participe, dia 31 de outubro, na Igreja da Lapa, a partir das 3h30 da tarde. Diante do Santíssimo Sacramento, vamos acolher as bênçãos do Senhor do Bonfim para a sua família. Jornada de oração da família Excelsior. Os caminhos de Irmã Dulce. Um oferecimento da família Excelsior. Primeiros passos. E minha mãe morreu, tinha 6 anos. Não tive requisição para fazer mamografia, preciso fazer o quê? Precisa ter requisição. No ano seguinte, junto com seus irmãos Augusto e Dulce, a querida Dulcinha faz a primeira comunhão na igreja de Santo Antônio, além do Carmo. A vocação para trabalhar em benefício da população carente teve a influência direta da família, uma herança do pai, que ela levou adiante com o apoio decisivo da irmã Dulcinha. A Excelsior se alegra com os filhos desta terra pela canonização da nossa irmã Dulce, o anjo bom da Bahia. De segunda a sexta, a partir das Teve 11 de horas nada, da agora manhã, começando com a especialista. Excelsior Ela teve Turismo. 35 anos, displasia mamária e tem 3 anos que não faz um tratamento porque ainda não tem Excelsior Turismo. O turismo levado a sério, Não, ela deixa transmitido ele para a quantos Bahia e estados vizinhos. Oferecimento. Pensou viagens? Conversando com Pensou os Fly Tour Paralela? Air Europa, Hotel de Ville Prime, Happy Tour, Senac, Brisa Sol e Costa do Sauípe. Estamos apresentando Saúde no Ar. Estamos juntos com você pela Rádio Excelsior da Bahia, também pela Rádio Web Saúde no Ar, e hoje, atendendo o pedido das nossas ouvintes, vamos falar sobre o rastreamento e o atendimento também à saúde da mulher pelo SUS. Vamos falar sobre saúde das mamas. Conversando com especialista. E está aqui com a gente, mais uma vez, dá o seu bom dia, o coordenador do Serviço de Mastologia do Hospital da Mulher, André Dias, bem-vindo. Olá, bom dia Patrícia, bom dia caros ouvintes, é um prazer estar aqui novamente. Vamos lá então, respondendo as perguntas. Você também pode enviar a sua pelo WhatsApp 996813998, para que ninguém fique sem resposta. A gente já começa esse primeiro bloco com as perguntas dos ouvintes. A Juscelene, lá de Saramandaia, ela diz: a maior dificuldade não é a ultrassonografia mamária. Todo ano ela tem dificuldade em fazer. Por quê? Pronto, Juscelene, a primeira coisa que é importante a gente colocar qual é o exame que beneficia as mamas no sentido de diminuir a mortalidade por câncer de mama. Largos estudos mostraram que o exame que é capaz de diminuir a mortalidade por câncer de mama é a mamografia. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu aplicar para a população em geral outro exame como ressonância, ultrassonografia, por exemplo, ele não terá impacto em diminuir a mortalidade pela doença pesquisada. Então, a primeira coisa importante a ser pontuado é: o exame para diminuição de risco de morrer por câncer é mamografia, não ultrassom. Ultrassonografia tem o seu lugar realmente dentro da propedêutica mamária, né? Ela é indicada principalmente para os casos em que a paciente que já tenha sido submetida ao rastreio mamográfico, ela apresenta uma lesão, um nódulo, portanto ele é ainda inconclusivo porque precisa de ultrassonografia. Então essa ultrassonografia ela complementa a mamografia e permite várias coisas, se guiar um procedimento de biópsia com muito mais facilidade. Existe a disponibilidade, obviamente não é o primeiro foco, porque o rastreio faz com a mamografia, por isso os programas todos, não só aqui na Bahia, mas em nível nacional, internacional, no mundo, se faz em torno da mamografia. No entanto, como há a possibilidade de se precisar de uma ultrassom para um complemento, seja por um achado na mamografia ou porque as mamas são muito densas, os estados, há também clínicas conveniadas que disponibilizam o procedimento. Uma coisa, e é muito interessante essa sua pergunta, talvez seja algo para ser avaliado.
infelizmente é muito comum a gente pedir, eu digo isso até como médico, sou médico também, atendo na ponta todos os pacientes no SUS, né, e clínica privada, a gente acaba pedindo às vezes um ultrassom de mama sem a devida importância, né? Às vezes assim, a paciente às vezes tem uma queixa de dor, a gente sabe que examina, o exame físico é normal, no entanto, como o ultrassom às vezes é inócuo, né, não tem radiação, né, acaba se solicitando muito ultrassonografia. Isso é conhecido, inclusive, que a gente acaba também gerando muitos procedimentos advindos de uma ultrassonografia que não é rastreio, acabam sendo desnecessárias. Mas existe a disponibilidade de ultrassom, sim, mas às vezes eu percebo essa colocação dos pacientes, essa sua colocação, Lucilene, é bem pertinente, né? Mas eu acredito também ao inchaço que se gera no sistema sobre ultrassonografias que não são de rastreio. Hoje, essa é a pergunta que os ouvintes fazem, não quer calar, onde nós estamos praticamente finalizando o mês de outubro, que é o mês de maior apelo, de maior chamada às mulheres a fazer sua mamografia, indicada anualmente para alguns grupos de mulheres, vamos falar sobre isso, mas no momento, onde elas poderiam buscar esse serviço e encontrar efetivamente a mamografia e também uma consulta com o mastologista, que às vezes é o mais complicado. Perfeito. Obviamente que o rastreio do câncer de mama, o câncer de mama é uma doença é uma questão de saúde pública, né? Haja visto os números que a gente pode tratar, inclusive detalhadamente. Portanto, nem todos os pacientes precisam ir para um mastologista. Obviamente a paciente que faz um rastreio, ela não precisa fazer o rastreio necessariamente com o mastologista. Pelo contrário, pela capilaridade que a atenção básica ela tem dentro da sociedade, dentro da população, o rastreio ele é iniciado na atenção básica, ou seja, no posto de saúde, em qualquer posto de saúde de qualquer município. A paciente precisa passar por uma avaliação médica, ser examinada, e preenchendo os critérios da faixa etária ou outros clínicos para o início da mamografia, esses deverá ser realizado mesmo na atenção básica. Então pronto, o médico solicitou lá no posto de saúde. Aqui já trago uma informaçãozinha. Os postos de saúde, que são da gestão municipal, né? Eles fazem a sinalização e o agendamento das mamografias. Ou seja, quem solicita a mamografia, agenda dentro do serviço, é a unidade, esse ente municipal. Então precisa passar primeiro pelo posto de saúde, a unidade, né, da Estratégia da Saúde da Família, o PSF. Tem bairros que não tem, até porque a gente sabe que a cobertura não é total no município de Salvador, não sei no seu interior talvez como esteja, mas onde não tem o PSF, pode ter também o OBS, que é aquelas unidades de saúde, e as pessoas podem ir lá, pede a mamografia, tem que ter então a guia para fazer lá nesses Exatamente, hospitais. Daí o médico ele examinou, o médico da família e tal, ele examinou, ele vai solicitar tanto aquela guiazinha azul, aquele retangularzinho, como uma que é maiorzinha, do Cismama, chamado Cismama. Tem uns quadradinhos, é requisição, tá? Então o próprio sistema ele sinalizará e agendará a mamografia. Agora aqui para dar uma informação, até porque eu tenho esse retorno de alguns pacientes, estão com solicitação na mão e não sabem como fazer ou tiveram alguma dificuldade. Não sabe para onde ir, Não né? sabe para onde ir. Então eu trouxe essa informação, além de ações promocionais sobre o câncer de mama que ocorrem em outubro, de maneira regular, na unidade do SICAM, que fica ali próximo ao HGE, ali na subida do HGE. A paciente com essa solicitação, com comprovante de residência, cartão do SUS, RG e CPF, ela pode se dirigir ao SICAM. Tendo vaga no mesmo dia, ela fará a mamografia no mesmo dia, se não fará a ser agendada dentro do próprio mês. Né? Nós temos essa informação de lá, inclusive, que as vagas disponíveis, elas não são completas. E são quantos? Em torno assim, por mês, independente, gente, nós estamos falando independente do Outubro Rosa, André, se a mulher chega lá, munida desses documentos, ela pode chegar lá no SICAM, passa pela triagem, ela pode fazer, havendo vaga, no próprio dia ela já faz o primeiro dia. Se não, ela já pode ser... Exatamente. Isso no SICAM, gente, que é a unidade que fica aqui na Vasco da Gama, unidade ao lado do Hospital Geral do Estado. Exatamente, no SICAM, né? A informação básica é essa, o sistema ele não está, por exemplo, saturado. E só por informaçãozinha, o SICAM, inclusive, neste mês, uma das campanhas que ele fez, a campanha que fez em alusão ao Outubro Rosa, em 2 sábados, isso foi vinculado amplamente, no dia 5 e no dia 19, ele, além dessa mamografia regular que já fazem, que sobra vagas, eles abriram mais 600 vagas, com uma campanha, uma motivação que os pacientes procurassem, 600 senhas, tanto no dia 5 quanto no dia 19, ou seja, 1.200 novas mamografias. As 100 primeiras pacientes se realizaram no próprio dia, e as outras 500 por sábado, ou seja, 1.000 no mês, realizaram
ter agendamento para o período mensal. Olha, o André está aqui, ele trouxe essa informação, inclusive ligou lá para o SICAM antes de trazer essa informação aqui no ar. Então, se você, ouvinte, tem uma informação diferenciada, se você esteve lá no SICAM e procurou uma mamografia e teve alguma resposta contrária a isso, liga para a gente, 3328-7666, ou manda aqui a sua mensagem pelo WhatsApp, porque vamos procurar saber. Agora, muitas mulheres estão participando e dizendo o seguinte, que a dificuldade da mamografia é em relação à idade. Uma ouvinte, ela agiu lá de Pernambués, ela disse que ela agora está com 49 anos, mas desde os 35 que ela faz a mamografia para fazer o rastreamento, porque ela tem displasia mamária. Antes ela fazia pelo SUS, a primeira fez pelo SUS, aos 35 anos. Depois continuou fazendo pelo plano, mas há 4 anos ela está desempregada e há 3 anos, desde que ficou desempregada, não pode mais pagar o plano porque ela está sem fazer a mamografia. Hoje ela está com 49 e ela disse que esses serviços só atende mulher a partir dos 50, então ela tem que esperar 50 para saber se está com um problema mais sério? Muito bem, Gil. E aproveito até para mandar um grande abraço. Eu fico muito alegre quando eu falo com alguém de Pernambués. Trabalhei muito ali no posto, aquela emergência ali, um lugar onde fiz muitos amigos e tenho muitos conhecidos. Olha só, muito interessante essa sua pergunta, né? A gente sabe na literatura médica, e foram largos trabalhos envolvendo mais de 500 mil pacientes, mulheres, que mostraram que a mamografia ela reduz mortalidade e claro que ela tem impacto a partir dos 40 anos. De fato, há benefício, isso é a literatura médica. Há benefício para o paciente realizar mesmo a mamografia anual a partir dos 40 anos. Isso é um fato. Outro, e não é exclusividade do Brasil nem da Bahia, pelo contrário, é uma rotina internacional. Sabe-se que a incidência do câncer de mama aumenta com a idade. E a idade mais crítica é entre os 50 e 69 anos. Então, como estratégias de rastreamento, e daí envolve outros fatores também, né, como a magnitude do serviço em absorver os pacientes, a disponibilidade de recursos para esse evento, envolve os pacientes entre 50 e 69, porque é a faixa justamente em que há a maior chance da paciente desenvolver câncer de mama. Para você ter ideia, o Ministério da Saúde, isso não é determinação estadual nem municipal, é o braço executivo, né, da pasta federal, recomenda que seja dos 50 aos 69 a cada 2 anos. Para você ter ideia, no Reino Unido é também dos 50 aos 69, só que de 3 em 3 anos. Né? Isso envolve a questão da estratégia utilizada. Mas daí eu vou te trazer uma informaçãozinha. Se, por exemplo, você passou pelo médico no posto de saúde e você tem a solicitação na mão de mamografia, existe uma lei de 2008, a lei de número 16446. Ela garante a toda mulher acima dos 40 anos a realização da mamografia anual. Então, por quê? Porque os estudos mostraram que realmente há impacto, há benefício sim em você realizar. Tá bom? Ok, algumas perguntas também chegando de mulheres que perguntam o seguinte: minha filha tem 38 anos, ela pode fazer a mamografia no Hospital da Mulher? Essa pergunta específica da Ana Maria, lá de Plataforma. Pronto. Primeiro, a gente precisa entender, assim, no Hospital da Mulher, toda paciente que tem qualquer achado suspeito, tá bem? Ou cirúrgico, ele é encaminhado para o Hospital da Mulher. Então, primeiro ponto, a paciente não vai por demanda espontânea, ou seja, na porta do hospital, inclusive acabando com o que existe ainda em outras unidades, de longas filas, pacientes, isso não existe. Existe hoje uma lista única, né, que é da regulação do Estado, e todos os gestores municipais dos 417 municípios do Estado, ele tem acesso a esse serviço que é online, cadastra o paciente, colocando o motivo, e o paciente ele é convocado e já vai para o hospital com a consulta marcada. Então, primeiro, a demanda não é espontânea, né, é para racionalizar realmente e usar muito bem o equipamento, que é de alta complexidade, né, e os pacientes vão, portanto, através desta lista, conforme a necessidade que ela tem de investimento lá, tá bem? O outro ponto uma paciente de 38 anos para realizar mamografia, ela precisa preencher alguns critérios muito específicos, tá? Porque nem mesmo a lei que eu citei aqui, 14664, ela desce a idade além dos 40. Porque abaixo dos 40, a densidade do parênquima mamário já não justifica se realizar mamografia à população inteira. Mas existem critérios, sim, para isso. Por exemplo, para que você realizasse uma mamografia, tenha sido no Hospital da Mulher ou em outro lugar qualquer, com 38 anos, você precisaria, por exemplo, vou citar alguns exemplos aqui que a literatura nos traz, ter tido câncer de mama, já diagnosticado, ter tido um familiar, ou você que tenha feito um teste genético,
né? E o teste genético ele é realizado motivado por uma história muito rica de câncer em parentes de primeiro grau e sabidamente tem a mutação genética, o que confere um risco de 80% ao longo dos 80 anos de vida. Então você faria a mamografia nessa condição, ou se tivesse também tido câncer, ou se, por exemplo, você tivesse tido um parente com câncer de mama abaixo dos 48 anos, parente de primeiro grau, porque a gente abaixa 10 anos dessa idade, então precisaria ter 48 para com 38 você começar. Ok, então entendeu, né? Se tem um caso de câncer familiar ou algum outros critérios como esse, depois vocês vão ouvir lá essa entrevista. Eu sei que é muita informação para pouco tempo e vocês vão prestar atenção em tudinho que está sendo dito aqui para anotar o caso a caso. É a partir dos 48 anos para as campanhas, mulheres 50 em algumas unidades, mas quem tem 38 anos e tem essas condições, aí abre um parênteses, abre um precedente. Agora, nosso ouvinte, lá de São Sebastião do Passé, a Sandra, ela diz o seguinte: e quem não tem o cartão do SUS de Salvador? Porque algumas unidades não aceitam a paciente quando ela vem do cartão do SUS fora de outro município que não seja da capital. Eu não sei se isso procede, mas a Sandra disse que já teve esse problema. Problema no cartão do SUS que não seja de Salvador. Alguma informação sobre isso? A dele lá atende, por exemplo? Não, o cartão não precisaria ser necessariamente de Salvador, né? Poderia ser de outro município, tá? Inclusive comprovante de residência do outro município também, para a inserção no sistema. Agora tem outra informação também. Claro que a paciente ela tem essa possibilidade, isso também foi confirmado com o SICAM. Se a paciente do interior, ela pode fazer sim, ela pode fazer aqui no SICAM, por exemplo, com toda a sua documentação do interior. No entanto, talvez em termos de informação, a gente pode trazer também, o Estado ele tem, desde 2015, começou um projeto itinerante, né, que é o Saúde Sem Fronteiras, né, em que se disponibiliza a mamografia nos municípios das pacientes. É interessante a gente notar que tem um levantamento da Sociedade Brasileira de Mastologia que mostrou assim, que no Brasil não há deficiência de mamógrafos, por exemplo. Há mamógrafos suficientes para cobrir toda a população, né? Isso é um levantamento da Sociedade Brasileira de Mastologia. No entanto, a gente observa mesmo em nível nacional que a cobertura não é perfeita. Ou seja, existe talvez uma concentração desigual desses exames, né? O Ministério da Saúde, o INCA agora divulgou, a Divisão de Pesquisas Populacionais, uma informação assim, só para sintetizar, que mulheres sulistas com terceiro nível, com nível superior completo, elas têm acesso à mamografia bianual, elas realizam a mamografia, 80% delas, essa população. Enquanto a mulher que está lá no norte, que não tem instrução ou tenha nível primário apenas 30% da população realiza. E o que está por trás da honestidade? A mulher não teve informação, ela não teve acesso ao equipamento. Por que no Sul a mulher, exatamente, a cada 2 anos, ela vai lá, faz seu rastreamento e vai acompanhando a sua saúde? E no Norte, e também no Nordeste, talvez, essa mulher não consegue. Sem dúvida alguma, é um reflexo de desigualdade social. E aí envolve ao acesso várias coisas. A informação do paciente, sim. A adesão do paciente, sim. Mas também o braço governamental de levar. Pensando nisso, que em 2015, esse projeto Saúde Sem Fronteiras leva a mamografia aqui no estado da Bahia a todas as regiões de saúde, então seguindo um itinerário de cada unidade. Então ficar sabendo se está lá na sua cidade, se está no seu município. Perfeito. E também acompanhar, para não ter que se deslocar aqui para Salvador. Claro que SICAM, chegando alguém do interior, atende. Mas melhor que você esteja aí no seu, na sua cidade, no seu município, para isso tem, né, o rastreamento Sem Fronteiras. Tem uma pergunta de um ouvinte, ela diz: eu tenho 73 anos, não preciso mais fazer mamografia, não é? Pronto, aí eu volto justamente àquilo que eu tinha... Ô Marivalda, prazer receber a sua pergunta. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, se a senhora estivesse aqui, se a senhora estivesse na Inglaterra, realmente está lá dizendo. Se a senhora não tem outros fatores de risco, a senhora não precisaria mais fazer, tá certo? Então o protocolo do Ministério da Saúde recomenda apenas até os 69. Agora a gente volta aos estudos. Só para trazer assim, claro que é benefício de se fazer mamografia, não tem problema algum a partir dos 40. E acima dos 59, como é que ficaria? A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela recomenda que siga se fazendo até os 75. Ou seja, se a gente for seguir a referência da Sociedade Brasileira de Mastologia, a senhora poderia ainda fazer anualmente até os 75. E acima dos 75, aí o consenso da Sociedade Brasileira de Mastologia, Colégio Brasileiro de Radiologia e Febrasgo, eles recomendam o seguinte: deve-se avaliar as condições de vida e condições clínicas do paciente, expectativa de vida. Acima dos 75, se a paciente tiver expectativa de vida superior a 7 anos, vale a pena continuar fazendo a mamografia. Bacana. Daqui a pouco a gente vai responder a sua pergunta. Aí tá Silvia.
Sueli, perdão, que é uma pergunta bem específica, já estou passando aqui para o doutor André, mas vamos, na ponta da linha tem a Eliette, lá do bairro do Itaigara. Rapidamente, tem muita informação para passar e pouco tempo, Eliette. Bom dia, bem-vinda ao Saúde no Ar. Sua dúvida? Está na linha ainda? 3328-7666. Ok. Estamos sim. Sua pergunta, minha querida. Bom dia, doutor André. Bom dia. Doutor André, parabéns pelo programa e obrigada por assistir mais uma vez. Nada. É feito pelo SUS a mamografia anual, não é isso? E como o paciente requerer a ultrassonografia de mama pelo SUS, porque em 2011 eu fiz a mamografia e não detectou nódulo nenhum. No mesmo mês eu fui a ginecologista e ela viu um nódulo em minha mama. Aí eu precisei fazer a ultrassom de mama e tirar o nódulo, graças a Deus foi benigno. Eu gosto de saber como o SUS, como requerer pelo SUS a ultrassonografia de mama. Depois entender, Patrícia? Ok, vamos saber se sim. Tem outra. Obrigada, Eliette. Tem mais alguém? Gilberto na linha, bom dia. Alô, responderemos as duas? Não? Alô? Sim, eu. Bom dia, qual o seu nome? Bom dia, meu nome é Balbina da Nova Sussuarana. Diga, Balbina, sua Mas, pergunta. bem, eu gostaria de saber do doutor Sim. que a ginecologista disse para minha mãe que ela não precisava fazer a mamografia todo ano. Ela já tem 90 anos. Eu gostaria de saber se é necessário ela fazer a mamografia ou não, porque agora mesmo no Outubro Rosa eu estou preocupada, porque o outubro já está terminando e ela ainda não fez. Eu quero saber se ela precisa fazer. Tá bom. Vou só acrescentar a pergunta da Nilma, que a gente já falou, mas rapidamente a gente dá uma resposta para ela, André, tentar responder rapidinho para que a gente atinja todas. Ela diz que não tem a requisição. Tem alguma forma de fazer ou teria mesmo que ter a requisição? É a pergunta da Nilma. A gente começa com essa que é mais rápida e depois segue as outras. Pronto, muito bem. Realmente precisa ter a requisição, tanto da mamografia como de um eventual ultrassom. Sobre a pergunta de mamografia aos 90 anos, pelo Ministério da Saúde, pelas recomendações do Ministério da Saúde, não há mais indicação da paciente realizar como rotina, não, tá bom? E com relação à ultrassonografia, é a mesma via. Essa solicitação de ultrassonografia, que tem que ser de um órgão do SUS, né, do posto de saúde, por exemplo, ela deve ter dado entrada através do próprio posto de saúde, né, para que seja realizado o exame numa clínica conveniada. Bom, tem mais uma pergunta daí, da ouvinte, mas eu vou colocar também aqui a Cristiane. Ela está perguntando pelo WhatsApp, obrigado pela sua participação, tá, Cristiane? Ela diz o seguinte: uma pessoa que foi operada na mama com retirada de nódulos benigno pode fazer mamografia? Ela foi operada há 18 anos, hoje tem 38 anos, mas não tem nenhum acompanhamento com mastologista. Pronto, os critérios para a realização de mamografia seguem absolutamente os mesmos se a senhora tirou o nódulo e foi benigno, sem problema algum, né? Se tem 38 anos atualmente e não tem alguns dos critérios, foram citados, a senhora não teve câncer de mama, não tem um irmão, a senhora não tem a mutação genética e tal, você está no grupo de população de risco habitual, a senhora também não começará agora a fazer a mamografia, não é? Que ainda está com 38 anos, mama densa, com menor benefício de realizar o exame. Ok, também a pergunta da nossa ouvinte é com relação se lá esse rastreamento é apenas para câncer ou problema na mama, ou alguém que tem uma suspeita de câncer não sendo na mama, se esse rastreamento nesse momento também é possível fazer. Ela está com nódulo em outro local que não a mama, mas ela ficou preocupada e gostaria de aproveitar. Ah, perfeito. Tem um outro nódulo em outro local. Sim, pode fazer sim o seu rastreamento de mamografia, sem problema. Ok. 3328-7666, mais alguém na linha perguntando pra gente. Tem uma pergunta bem específica aí do ouvinte, né, André? Por favor. Isso. A ouvinte Sueli Silva, né, ela nos pergunta o seguinte: ela fez uma primeira mamografia, havia dado BIRADS 2, né, do BIRADS 2 quer dizer achado benigno. E na segunda mamografia, mais recente, foi um BIRADS 3. A BIRADS 3 é achado provavelmente benigno, tá? Por exemplo, a chance desse BIRADS 3 ser câncer é inferior a 2%, tá bom? Primeira dúvida aqui, para não lhe causar porque às vezes é a dúvida do paciente: tá progredindo, doutor, agora era 2, agora é 3, será que o próximo é 4? Não existe essa progressão. Um BIRADS 4 ou 5 ele pode surgir já de cara, tá? E não existe isso. Mas a pergunta dela precisa, portanto, já que eu tenho um BIRADS 3, realizar ultrassonografia? Aí entra um detalhe, dona Sueli, porque o BIRADS 3 ele pode estar relacionado a vários tipos de achado. Em síntese, é um achado provavelmente benigno. A chance disso aqui ser um câncer é menor do que 2%.
Se esse BIRADS-3, principalmente ele estiver relacionado a uma lesão nodular, é um BIRADS-3 porque é um nódulo, ou é um que se chama de assimetria focal, ou área densa, a ultrassonografia será eficaz no caso da senhora. Se esse BIRADS-3 é por uma microcalcificação, que é um achado que não é visto na ultrassonografia, a ultrassom seria dispensável nesse caso. E para completar aí, para a gente ter mais segurança numa orientação, por isso que a avaliação médica ela é imprescindível, precisa saber a idade da senhora e a condição de lipossubstituição da mama. Se for uma mama muito densa, muito boa a aplicação do ultrassom, mas se for uma mama muito gordurosa, já lipossubstituída, o ultrassom não traria benefícios. Olha, a Zolida pergunta aqui, muitas vezes a mulher faz esse rastreamento, descobre que tem um câncer, depois ela fica sem saber como fazer. Como fazer para ter também um tratamento eficiente e no tempo hábil que ela precisa? A pergunta da Zorilda. Boa pergunta, Zorilda, porque o nosso interesse é esse, é diagnosticar uma doença precocemente e oportunamente tratar. E quando dá positivo, o que a mulher pode fazer? Não, a pergunta dela. A paciente está com um resultado positivo, mostrou o médico, obviamente, que solicitou. Todas as unidades de saúde do estado, dos 417 municípios, elas têm acesso ao programa, à lista online do estado, e o gestor local, no posto de saúde e a Secretaria de Saúde, eles vão colocar a senhora na lista única e encaminhar para o Hospital da Mulher. Ok, a Juscelina ainda falando mais da ultrassonografia mamária, nós falamos, ela disse propaganda enganosa, não aqui exatamente nesse momento, mas tudo que se fala é que pode fazer a ultrassom e a mamografia, quando ela vai lá, não consegue. É a dificuldade que muitas acabam tendo, né? Vê a reportagem que a mamografia faz mal para a saúde. Isso é verdade? Marinalva, lá de Tacaranha. Eu vi uma reportagem que falava que muita ultrassonografia faz mal. É verdade? Obrigada, Marinalva. Obrigado, Marinalva, pela pergunta e a oportunidade de esclarecer isso aí. Sim. Saiu de maneira, muitas notícias equivocadas sobre isso. A gente precisa entender o seguinte, mamografia, ela emite radiação ionizante. É fato, né? A radiação ionizante, ela também gera câncer, sim, tá? A questão, e aí que está a diferença de uma informação precisa no meio confiável, como este, de, às vezes, um boato, um fake news, né? Exatamente. Porque começa com uma certa verdadezinha, mas no fim das contas não é tão assim. Bom, a mamografia realmente emite a radiação, no entanto, a gente precisa entender qual é a magnitude dessa radiação. Os trabalhos mostraram que pacientes a partir dos 40 anos têm benefícios por redução de mortalidade se realizar mamografia anualmente, ok? E esses mesmos trabalhos, eles mostram que a relação risco-benefício desse rastreio, ele é benéfico e por isso que é amplamente divulgado que deve-se a paciente realizar realmente uma mamografia. E só para você ter uma ideia assim de comparação, pra você ter ideia, a gente, sem fazer mamografia, sem fazer qualquer exame, aqui a gente está aqui no estúdio, saindo ou quando chega em casa, a gente já é exposto a uma radiação ionizante. Talvez isso aí seja omitido quando se faz esses boatos e tal. A gente já é submetido a isso. Tanto que é a chamada radiação de fundo, né, é originária da radiação cósmica e principalmente, por exemplo, do gás radônio. Pra você ter ideia, solos ricos em urânio, e olha que aqui o Brasil a gente está em cima sobre a 5ª maior reserva de urânio do mundo, emitem esse gás que sai por tubulações, frestas no chão, em casa, e são capazes de compor essa radiação de fundo. Essa radiação de fundo equivale a 3 milisievert, que é uma unidade de medida de radiação, tá? Para você ter ideia, sem fazer mamografia alguma, só para viver no planeta Terra, aqui, para andar para lá e para cá, você já está sendo submetida à exposição de uma radiação que equivale a realizar 4 mamografias bilaterais e ainda sobra radiação, tá? Então, só para você ter ideia, porque essa radiação normal, natural do ambiente, aqui agora é 3 milisievert, e a radiação de uma mamografia equivale a 0,7 milisievert. Ou seja, por isso também, às vezes, as entidades de saúde, a gestão de saúde, tem esse cuidado para não expor demais também, às vezes, Claro. de forma desnecessária. André, a gente quer agradecer muito, tem outras perguntas que depois a gente responde aqui pelo WhatsApp para as mulheres, né, que perguntaram. Foi muito esclarecedora a sua entrevista, muito importante sua presença hoje aqui. Olha, muito obrigada. Muito tá? obrigado, eu que agradeço essa oportunidade, tá bom? E a gente entende, assim, que esse ano a gente está comemorando redução de mortalidade por câncer de mama no Brasil. O INCA já divulgou isso. A gente tem hoje 13 mortes a cada 100 mil mulheres, que é um dado equivalente aos Estados Unidos e melhor que da França e Reino Unido. Maravilha. Aqui a Bahia, por exemplo, não chega nem aos 13, está em 11, ou seja, abaixo da mortalidade da média nacional. Mas, assim,
nós ainda estamos ansiosos porque sabemos que não está perfeito, não é perfeito ainda o sistema. Muito ainda o que melhorar. Há muito que melhorar e a gente está aqui para isso também, para contribuir com essa melhoria. Muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta falando sobre SUS no último programa dessa semana, fechando o nosso debate. Até lá. Grande abraço.